Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estava frio, agora está calor. Se eu falar para você assim, ó, vira a cabeça para o lado direito, você consegue virar? Então, vira a cabeça para o lado direito. Agora vira a cabeça para o lado esquerdo. Agora dá uma alongada no pescoço assim. Dá para fazer? Amém. A gente tem o controle sobre as nossas ações, amém? Mas eu queria que a gente conversasse um pouco. A gente tem governado a nossa alma? Se eu falar assim para você, se eu te perguntar, como que tem sido a sua vida? Você está feliz com o seu modo de viver? Você está feliz com a sua vida atualmente? Você está satisfeito? E aí talvez você me responda assim, tá de boa, tá indo. Mas é a minha cruz, eu tenho que carregar. Então, vou vivendo assim. Mas em Mateus 16, 24, Jesus fala assim, ao que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Na versão amplificada, fala assim, esqueçam-se de si mesmos, esqueçam dos seus próprios interesses e siga-me. Ou seja, para que nós consigamos carregar a nossa própria cruz, nós vamos precisar esquecer de nós mesmos. Esquecer das nossas vontades, esquecer daquilo que nós queremos, esquecer daquilo que nós tanto buscamos, e simplesmente carregar a nossa cruz, seguir Jesus, com amor e alegria. Amém? Mas se em algum momento eu quero assumir o controle da minha vida, foi quando eu falei aqui, se a gente entrega só uma parte, se a gente fala da boca para fora, tudo é teu, mas está saindo só da boca, não está saindo do coração. Tudo é teu, mas o meu trabalho, aquele problema que eu tenho lá, eu resolvo, eu dou conta. Aquele problema que eu estou vivendo no casamento, eu resolvo, meu marido é difícil demais, Jesus. Eu sei como resolver com ele. Quando a gente fala assim, possivelmente nós vamos falar muitos nãos para Deus. Porque a gente não está entregando o controle todo. Se a gente entrega o controle totalmente para Ele, é dizer sim. No monte ou no vale, é dizer sim. Mas se eu estou no controle, possivelmente eu vou falar não para Deus. Mas normalmente a gente não quer escutar uma mensagem que nos fala para morrer para nós mesmos. A gente não está disposto a escutar. Na semana passada, o pastor mencionou aqui, qual foi a última mensagem de domingo que você aplicou na sua vida? Será que a gente tem vindo, tem ouvido, tem batido o nosso cartão aqui todo domingo? Temos ouvido mensagens sobre morrer para nós mesmos, porque isso é falado aqui. Mas qual é a parte disso que nós temos aplicado na nossa vida? Na semana passada nós ouvimos sobre orgulho. Será que nós refletimos essa semana no quanto nós ainda somos orgulhosos no nosso dia a dia? Eu escutei em um GC essa semana que no GC de casais, a esposa comentou lá no GC assim, então, eu pedi perdão para ele, falei para ele para o marido dela, né? Eu falei para ele que eu fui muito orgulhosa, então eu pedi para ele me perdoar, mas eu estava certa. Acabou o orgulho, gente? E quantas vezes a gente faz isso? Você me perdoa, mas eu estou certa, você sabe disso?
E na semana retrasada? Alguém consegue lembrar o que nós ouvimos na semana retrasada? Foi a mensagem do pastor Rafael Silva. E ele ministrou aqui o quanto nós estamos posicionados no lugar que Deus quer que nós estejamos, ou nós esperamos Deus falar para nos posicionar naquele lugar. Porque a gente tem essa mania de falar, Deus não falou ainda, eu não ouvi. Quando a gente quer, a gente escuta vozes em meio à voz dele, né? A gente coloca fala na boca de Jesus. Mas quando é algo que a gente não quer se mover, a gente se justifica e fala assim, mas eu ainda não tenho sinais para mudar. Eu ainda não ouvi dele para fazer isso. Por quê? Porque normalmente a gente quer mensagem que afaga o nosso ego. Mensagem que vai falar algo que a gente quer ouvir. A mensagem da promessa. A gente até se submete aí na tarde da promessa. Quem aí que já foi na tarde da promessa? Lá buscar uma promessa, porque a mensagem de domingo só me arrebenta. Então eu vou quarta-feira lá na tarde da promessa, que eu vou ouvir algo que vai ser bom para mim. Sabe aquele negocinho assim aquele feed que passa lá no seu Instagram de vez em quando e enche os seus olhos? Shot que faz queimar 5 quilos em uma semana. Quem nunca viu? Eu já vi, passo, volta de novo, passo e volta de novo. Gente, vai treinar e vai fazer uma dieta para ver quanto custa perder 5 quilos. É muito difícil, não é em uma semana, não. Mas a gente quer uma solução rápida, a gente quer algo que seja fácil. A gente quer ouvir uma mensagem que fala que no final vai dar tudo certo. E eu posso garantir para vocês, no final vai dar tudo certo. Mas o caminho nos molda. E muitas vezes nós queremos obedecer por uma promessa. Obediência não espera recompensa. Obediência é por amor. Quem ama, obedece os meus mandamentos. Obediência fala de morrer para si mesmo, sim. Obediência fala de fazer o que precisa ser feito, sim. Obediência não se refere àquilo que nós queremos fazer, àquilo que é agradável. Obediência normalmente é desagradável, é desconfortável, é morrer para viver. A matemática do reino é assim, quando a gente morre, a gente vive para ele, quando a gente perde, a gente ganha. Em Romanos 14, fala que todo homem ficará diante de Deus e prestará contas de sua vida. Todo homem, eu, você, quem está lá fora, todo homem prestará conta das nossas vidas. E nós temos vivido a plenitude das nossas vidas? Todos os nossos dias têm sido vivido com plenitude? Porque nós sabemos que Deus nos criou perfeitos. Nós somos feitos de corpo, nós somos feitos de alma e nós fomos feitos de espírito. Corpo fala dessa carcaça aqui, ó. Isso aqui que a gente tem escutado muito, que a gente precisa, ele nos criou perfeito, e nós precisamos governar, nós precisamos cuidar disso. E ele, perfeito como ele é, ele já criou tudo que nós precisamos para manter o nosso corpo saudável. Agora é com a gente. Agora é comigo e com você cuidar dessa carcaça aqui, que vai durar até quando ele voltar. E nós prestaremos conta do que nós fizemos com o corpo que ele nos deu. O Espírito é a parte dele que está dentro de mim e está dentro de você. É o Espírito que nos conecta com o Espírito dele.
E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos abastecer do relacionamento com Ele todos os dias, para que o nível do nosso espírito seja mais dele do que de nós mesmos. Então, isso acontece no culto de domingo? Não, isso acontece no nosso relacionamento diário com Ele. É lá no seu quarto, é lá no seu secreto, é lá na sua corrida, é lá lavando as suas louças, é lá no seu trabalho, é onde você escolhe para falar com Deus. E é no relacionamento com Ele que o seu espírito se conecta ao espírito dEle. Mas e a nossa alma? Lá em Gênesis fala que quando Deus nos criou, Ele soprou fôlego de vida. E nós nos tornamos seres viventes. A partir desse momento, cada um de nós passou a ter alma, passou a ter vontades, passou a ter desejos. Cada um de nós somos únicos. Cada um de nós nos tornamos indivíduos únicos. Então, cada um aqui tem uma vontade, cada um aqui tem um gosto, cada um aqui tem uma alma. Gente, eu me apaixonei pelo Ellison. Quem se apaixonaria pelo Ellison? Só eu e a mãe dele. Tô brincando. Tô brincando. Eu não achei outro exemplo, amor. E como... Olha, gente. Ai, ai. Gente, cada um tem um gosto. Ai, cada um tem a sua alma. E como que a gente tem governado a nossa alma? Eu estava estudando sobre isso, e tinha um livro que estava falando sobre 4 estilos de vida que nós podemos seguir para governar a nossa alma. O primeiro falava de uma vida de reação. O que é uma vida de reação? Uma vida de reação é aquela forma que você caminha sempre na mesma direção. Você só consegue mudar de rumo se algo acontece. Então, por exemplo, você só consegue perceber que você precisa se capacitar mais, que você precisa estudar, que você precisa investir na sua capacitação quando você perde um emprego. Aí você volta e pensa, não, nossa, eu deveria ter estudado. Nossa, eu deveria ter me dedicado. Nossa, aquele tempo que eu passava lá no celular, no trabalho, mexendo no WhatsApp, estava errado. Mas a gente só muda quando acontece alguma coisa. Aí a gente reage. Essa é uma vida de reação. Uma vida de conformidade é o segundo estilo de vida. É aquela vida que ela gravita em torno do bem-estar. Ah, eu não treino porque eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã. Né, Leandrão? Cadê? Tenho todos os motivos para justificar que eu não tenho como treinar. Eu começo a trabalhar às 7 da manhã e chego em casa às 5 da tarde. Ou não, eu vou no culto de domingo, no domingo de manhã, porque acaba rápido, e aí eu já fico livre. Está falando do nosso bem-estar. O terceiro estilo de vida fala de uma vida de independência. Aquela vida que tem uma ilusão de autonomia. Ah, eu só faço o que eu quero. Esse é o meu estilo de vida. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, eu vou onde eu quero, eu como o que eu quero. E a pessoa se ilude achando que ela é independente. E o quarto estilo de vida fala de uma vida de intencionalidade. E uma vida de intencionalidade é uma intenção que custa a vida. Vai custar tudo.
Gente, quando a gente era criança, não sei se com vocês, mas a gente tinha fome e a comida aparecia lá no fogão. A gente ia na cozinha, a comida estava lá no fogão. A gente abria a torneira, saía água na torneira. A gente usava o shampoo, usava, não tinha dó, e o shampoo estava sempre ali. Rolo de papel higiênico, a gente usava, e aquele rolo parecia não ter fim. Não era assim? Quem trocava o rolo, pelo menos, né, ia no pacote, e o pacote parecia infinito, porque você tirava e depois brotava outro pacote novo ali. Você tirava, eram folhas duplas, cheirosas, decoradas, com florzinha. Só que, de repente, em um instante, a gente se torna adulto. E aí a gente descobre que só vai ter comida no fogão se a gente preparar. E se antes a gente tiver ido no supermercado e tiver comprado. Só vai sair água na torneira se você pagar a conta da Sabesp. A gente descobre que se a gente comer demais, nós vamos engordar sim. Isso acontece de repente. Isso acontece num estalo. Então, de repente, quando isso acontece, você para e pensa, nossa, mas o que aconteceu? O carro saiu do automático e foi para o manual? Saiu do involuntário e foi para o intencional? Gente, acontece com vocês? Aconteceu com vocês? Acontece em momentos diferentes, com pessoas diferentes, mas acontece. Isso acontece nas nossas vidas, quando a gente vai se tornando maduro. O seu casamento, depois de passar por uma crise, Maísa, logo quando a gente casa, tem o período de adaptação, duas pessoas diferentes, que tiveram criações diferentes e que decidem se casar. Dá treta no começo, é normal. Mas depois passa, e vem a calmaria. E quando vem a calmaria, a gente pensa, nossa, top, esse casamento flui sozinho, de boa. Que mulher linda, que mulher maravilhosa, cuida bem de tudo. Que homem maravilhoso, trabalhador. Até que chega um ponto que o relacionamento se desgasta. E quando o relacionamento se desgasta, a gente entende que o casamento precisa de intencionalidade. O casamento precisa de investimento planejado. E isso não é só o casamento, toda a nossa vida precisa de intencionalidade, toda a nossa vida precisa de um investimento, sim, planejado. A nossa vida, a nossa cintura, a nossa fé, a nossa família, tudo precisa de intencionalidade. E em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, fala assim, todo aquele que vai em uma corrida, muitos atletas, eu não estou aqui com o versículo todo, mas muitos atletas se propõem a corrida, mas só um alcança o prêmio. E na parte B fala assim, corram de tal forma que alcancem o prêmio. A nossa vida é como se fosse uma corrida. E nós temos um prêmio, sim. O nosso prêmio é a coroa. É a coroa que nós vamos alcançar, e essa coroa não se dissipa. Essa coroa dura para sempre. Então, vale a pena cada esforço. Lembra que eu falei que o caminho nos molda? O caminho nos molda, mas vai valer a pena. O trajeto, tudo que a gente passa no trajeto, vale a pena. Vale a pena porque nós vamos conquistar essa coroa.
Mas para isso, nós precisamos escolher viver uma vida de propósito. E mais do que escolher viver uma vida de propósito, nós precisamos amar a Deus incondicionalmente. Amar a Deus no vale e amar a Deus no monte. Amar a Deus nos dias bons e amar a Deus nos dias difíceis também. Em Jeremias 29, 11, fala de uma promessa do Senhor, e a gente gosta de pegar esse versículo sozinho ali, sem entender muito o contexto. Mas aquela promessa do Senhor foi feita quando o povo estava sendo exilado, o povo estava sendo levado cativo à Babilônia. Então, não estava tudo bem ali naquele momento. Não estava tudo favorável. Mas o Senhor falou para eles assim, no Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é uma promessa do Senhor para aquele povo, e essa é uma promessa do Senhor para mim e para você. Esperança fala de algo que ainda não aconteceu, mas que nós cremos pela fé. A fé fala de algo que nós não conseguimos ver com esses olhos aqui, mas nós cremos, mas nós vemos porque nós cremos. Amém? Então, Ele tem planos para nós, planos de nos dar esperança e um futuro. Por isso a importância de nós conseguirmos governar a nossa alma, governar as nossas emoções, governar tudo aquilo que desestabiliza o nosso eu, que nos faz duvidar de quem Deus é, que muitas vezes nos faz desistir de um relacionamento, desistir de uma luta, desistir até de Deus mesmo. Mas se nós governamos a nossa mente, nós conseguimos governar todas as áreas da nossa vida. Lá em Provérbios 4, 23, a Bíblia diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou falar mais uma vez, porque esse versículo me martela todos os dias. Eu não me sinto aprovada aqui para falar. Mas a Bíblia diz: tenha cuidado com o que você pensa. A nossa vida é dirigida por aquilo que nós pensamos. Deus tem uma vida maravilhosa para mim e para você. Mas nós precisamos aprender a governar a nossa alma, a ponto de estarmos dispostos a nos tornarmos um sacrifício vivo para Ele. Amém? Se vocês quiserem abrir comigo lá em Romanos 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2. E lá está falando assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Gente, aqui não está falando só de corpo. Aqui está falando sobre oferecermos o nosso corpo, a nossa mente, as nossas vontades, tudo aquilo que nós achamos que já deveria ter acontecido na nossa vida, oferecer tudo isso a Deus como sacrifício vivo. O sacrifício custa. Não fala de uma vida, fala de uma intenção que custa a vida.
E esse é o nosso culto racional a Deus. Racional quer dizer, é com a razão, é fazer não porque nós queremos, mas é fazer porque precisa ser feito, amém? E no versículo 2 está falando assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A renovação da mente não é para viver em uma outra era. A renovação da mente é para viver nos dias de hoje. Nós precisamos de uma mente renovada para viver os dias de hoje. Não é amanhã, não é quando Jesus voltar. Essa mente renovada é hoje. Isso fala de quê? Trocar tudo que tem na nossa mente que é perverso, que é contra os padrões celestiais, por aquilo que é celestial, por aquilo que vem do alto. E nisso, para exemplificar essa renovação da mente, eu separei dois exemplos de homens na Bíblia, que são duas histórias diferentes. E a gente pode, às vezes, nos identificar em alguns deles. O primeiro exemplo que eu peguei foi Sansão. A gente conhece a história de Sansão. A gente sabe que Sansão, desde o seu nascimento, ele foi consagrado, ele foi escolhido por Deus. E ele tinha uma força extraordinária. Essa força foi concedida por Deus desde o seu nascimento. Só que essa força estava diretamente ligada à obediência de Sansão. Só que Sansão, assim como eu e você, tinha uma fraqueza. E o problema de Sansão era a mulher. A fraqueza de Sansão era a mulher. Em uma determinada situação, ele abriu mão dessa obediência, ele se conformou com o que estava sendo oferecido, e o Espírito de Deus o deixou. A mulher dele conseguiu convencê-lo, e o Espírito de Deus o deixou. E a gente viu que um guerreiro invencível se tornou facilmente derrotado, porque ele se conformou com o padrão do mundo. E o que é se conformar? Se conformar é aceitar tudo que a sociedade diz que é normal nos dias de hoje. Sabe, tudo que a gente está escutando na escola, que a gente está escutando no trabalho, aqui nas rodinhas, aquilo que chega no nosso grupo de WhatsApp, aquilo que é normal, está normal hoje. Namorado dormir com namorada. Isso é normal hoje, nos dias de hoje. É aceitar tudo que a sociedade diz que é normal, que o mundo diz que é normal, mas que está fora dos padrões celestiais. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E essa é uma verdade para a nossa vida todos os dias. Em contrapartida, o outro homem que eu queria colocar como exemplo é a história de Zaqueu. E a história de Zaqueu diz que ele era um dos chefes publicanos. Ele era um homem rico, ele era um homem pecador, ele era um homem corrupto. Mas a Bíblia diz que quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar pela cidade, ele era baixinho, gente. Ele era baixinho igual o Leandro da Isa. Então, o que ele teve que fazer? Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali na cidade,
ele teve uma brilhante ideia. Vou subir na figueira, que eu quero ver quem que é esse homem. E ele subiu na figueira e viu quem era Jesus. E naquele momento que ele viu Jesus, Jesus também o viu. E para surpresa de todo mundo que estava lá, todos os corretos que estavam lá, e ele era o pecador, Jesus virou para ele e falou assim: hoje mesmo vou me hospedar na sua casa. Aí a turma dos certinhos virou e falou assim, aquele lado ali, ó, virou e falou assim: como assim? Vai dormir na casa do pecador? Trocou de lado, né? Porque a gente é assim, a gente julga. Muitas vezes, a gente, ao invés de colocar o outro em maior estima que a nós mesmos, nós nos colocamos em maior estima do que... Nós pensamos mais alto de nós mesmos do que nós realmente somos. E Jesus não quis nem saber porque o povo estava pensando, foi dormir na casa de Zaqueu. E o que aconteceu ali naquele momento, gente? Quando Zaqueu viu Jesus, é como se ele tivesse parado e cantado: Tu és quem a minha alma esperou. Até aquele momento ele era pecador, mas naquele momento que ele viu Jesus, ele mesmo assumiu naquele momento e falou assim: estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E a todos que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Houve arrependimento. Houve uma renovação instantânea na mente dele, amém? Ele era um homem que até então era conformado com o padrão. Roubar para ele, ser corrupto para ele, olhar para os seus próprios interesses, até aquele momento era normal. Estava tudo certo. Era o trabalho dele. Mas quando ele viu Jesus, algo mudou. Eu queria que o louvor viesse para me ajudar. Gente, um homem conformado com esse mundo, ele não consegue governar a própria alma. Nós não podemos nos conformar com os padrões desse mundo. Sansão, que era escolhido, que foi consagrado, que nasceu no berço evangélico, se desvirtuou, se entregou aos seus próprios desejos e se rendeu à sua alma. Enquanto Zaqueu era um homem escravo do pecado, era um homem corrupto, ele era rendido aos seus próprios interesses, ele era conformado com os padrões do mundo, estava tudo normal, estava tudo de boa na vida dele. Quando ele se encontrou com Jesus, ele teve a sua mente renovada. E um homem com uma mente renovada, ele tem as suas ações renovadas. Será que a nossa mente está renovada? Percebam, um homem que governa a mente, ele governa as suas ações. Ele corrige as suas falhas. Se ele era corrupto, ele começa a agir com justiça. Se ele era adúltero, ele começa a ter uma esposa só. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. E diante desses 2 exemplos, quem nós somos? Com qual desses homens nós nos identificamos?
A gente se identifica com Sansão, que tinha tudo para governar a sua alma, mas ele desprezou aquilo que o Senhor confiou a ele? Ou essa é a nossa oportunidade? Eu vivi uma vida de carnalidade até aqui. Eu vivi do jeito que eu queria até aqui. Eu fiz o que eu achava que era melhor para mim até aqui. Mas eu não vou perder essa oportunidade. Hoje é o dia. Hoje eu quero a minha mente renovada. Hoje eu quero ser diferente. Hoje eu quero aplicar essa mensagem que eu estou ouvindo na minha vida, segunda, terça, quarta. A partir de hoje, dia 20, eu sou uma nova pessoa. Eu quero agir diferente. Eu não quero continuar tratando o meu esposo ou a minha esposa da forma como eu tratava. Isso não é normal. Isso está normal para quem está lá fora, para quem está vivendo um casamento destruído. Mas não, eu quero viver a plenitude do meu casamento. Então a minha mente precisa ser renovada. As minhas ações precisam ser diferentes. Eu preciso fazer para o outro, não aquilo que o outro espera, mas aquilo que Deus espera de mim. Sabe por quê? Gente, desde a criação, o desejo de Deus sempre foi que nós governemos. Ele nos deu autoridade para governar todas as coisas. E como que a gente não tem conseguido governar a nossa própria alma? E será que a gente está esperando ser perfeito para a gente conseguir governar a nossa alma? Ele já sabe que nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Mas nós precisamos nos submeter ao aperfeiçoamento do Espírito Santo. Ele faz. Ele opera esse aperfeiçoamento em mim e em você. E governar a nossa alma. Nós precisamos ser homens e mulheres inconformados com o padrão desse mundo atual. A era é agora, a mente renovada é hoje que nós precisamos. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Jesus, nós não queremos andar por nós mesmos, Pai. Jesus, nós não queremos andar, Jesus, pelo que nós sabíamos até hoje, Jesus, que era certo ou errado, Pai. Nós nos colocamos, Jesus, aos teus pés em rendição, Pai. Jesus, nós não queremos ser levados por esses padrões atuais, Pai. Jesus, nós não estamos presos, Jesus, a agrados, a satisfação do nosso eu, Pai. Mas nós lançamos todas as nossas vontades aos teus pés, Pai. Tudo aquilo que nós achamos que o Senhor já poderia ter feito na minha vida, Pai. Na nossa vida, Pai. Em alguns momentos nós até pensamos que o Senhor estava moroso demais, mas o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas, Pai. E o que não aconteceu ainda é porque nós ainda não estamos prontos, Pai. Mas nós cremos e nós precisamos, Pai, que a nossa mente seja renovada, Pai. Jesus, nós não queremos ser hipócritas, Jesus, que falam de algo que não vive, Pai. Nós queremos ter a mente, nós queremos ter ações, condutas diferentes, renovadas, Pai. Ações de acordo com o padrão celestial, Pai. Ações que refletem um reino, Pai. Jesus, que os nossos filhos conheçam, Pai, o reino celestial dentro da nossa casa, Pai. Jesus, que a nossa forma de tratar uns aos outros, Pai, seja diferente, seja moldada de acordo com o seu padrão, Pai. Que o nosso sim seja o sim que o Senhor daria e que o nosso não seja o não que o Senhor daria, Pai. Nós não queremos negligenciar, Jesus, essa autoridade que o Senhor deu para cada um de nós de governar a nossa própria alma, Pai. Mas nós carecemos do Senhor e nós lançamos, Jesus, toda a nossa fragilidade no teu colo, Pai. Nos ensina, nos ajuda, Pai. Nos auxilia a governar a nossa própria alma, Pai. Nós precisamos do Senhor para isso, Pai, no nome de Jesus.